tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio aqui no centro do palco, direto do Expo Center Norte, nosso canal semanal, nosso programa semanal, para tratar um pouco de feiras, falar um pouco do nosso mercado de eventos, falar um pouco de pessoas, enfim, espaço democrático, um espaço criativo. Se você está gostando dos nossos conteúdos, por favor, dá um like, não custa nada. Se gostou demais, se inscreve, também vai ser legal, a gente manda informação. Quer passar alguma informação, alguma dica, alguma crítica, use os canais de comunicação conosco, fala com a gente que a gente está aqui para ouvi-los, tá bom? E hoje, mais uma sexta-feira, mais um dia começando, nós temos mais um convidado, novamente com a presença de Cláudia Coelho, que me acompanha aqui nas nossas conversas. Cláudia, bem-vinda, tudo bem? Juntos mais uma sexta-feira, Paulo. Mais uma sexta-feira. E para conversar conosco, Maurício Duval Macedo. Grande Paulo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Bom, para te apresentar, o Maurício é CEO da Feira Milano aqui no Brasil. Assumiu a Feira Milano desde outubro de 19. Outubro de 19. Tudo isso. Quase 5 anos já. Como passou Mês rápido. que vem fecha 5 anos. Rápido, Parabéns. hein? Rapidíssimo. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. É isso aí. E para explicar um pouquinho, a gente está começando hoje. Nós estamos aqui numa sexta-feira nessa gravação e nós estamos com a montagem de uma feira. Então, o som de fundo, por favor, não se assustem, não se incomodem com ele. Ele é assim mesmo, faz parte do nosso dia a dia, essa coisa de montagem e desmontagem de feira, que é a sua, né? Também. Porque, Maurício, você antes de chegar aqui em São Paulo, então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Antes de chegar aqui em São Paulo, você é gaúcho. Eu costumo dizer que eu sou um gaúcho nascido em Brasília. É um gaúcho meio... Você nasceu em Brasília, nasci cara? Em Brasília. Nossa. Sou filho de pais gaúchos. Meu pai é funcionário do Banco do Brasil de carreira. Então ele foi transferido para Brasília. Eu nasci em Brasília em 72. Com 3 anos de idade eu voltei para o Sul. Meus pais se separaram, meu pai ficou em Brasília, mora em Brasília até hoje. E eu fui para Porto Alegre com a minha mãe. Por isso que você... Ah, entendi. Então você, eu na moro verdade... desde os 13. Criação... Formação de filho de famílias do Sul. Do 0 aos 13 em Brasília. 3 anos fui a Porto Alegre. E lá ficou. Lá fiquei até meus 19, quando eu saí para andanças. Beleza. E viajar. aí, você então é nascido em Brasília, criado no Sul. Como é que você começa nesse mundo de eventos? Porque você passou pela Fiergs também, né? Boa parte da minha trajetória vem de lá. Conta pra gente. Então. 20 anos de Fiergs. Na verdade, o mundo dos eventos começou, para mim, quando eu... Só um parênteses, eu fui com 19, fui para Porto Alegre 3 anos, dos 3 aos 19 vida normal Porto Alegre, escola tal, passei no vestibular, faculdade, comecei a cursar Direito. Do 3º para o 4º semestre eu tranquei a faculdade para viajar e morar fora. Eu já estudava inglês desde pequeno, sempre tive essa coisa com línguas, com viagem. Comecei a estudar inglês com 8 anos de idade e aprendi bem. Com 18 para 19 anos eu queria morar fora. E o meu hobby naquela época sempre foi surfar. Sempre gostei de pegar onda e viajar. Queria muito morar na Califórnia, surfar na Califórnia e tal. Fui morar fora, com 19 anos. Depois a gente conta essa história em detalhes, mas eu fiquei 3 anos fora do Brasil. Eu fui para ficar 1 ano, acabei ficando 3. Fiz os Estados Unidos, morei na França. Voltei para Porto Alegre. Tinha para voltar, retomar a faculdade, terminar a faculdade. Com essa andança de 3 anos fora, aprendi idiomas e tal. Comecei a trabalhar na área de comércio exterior da Fiergs, como assistente técnico. Você volta para o Brasil, volta para Porto Alegre e volta para Fiergs. Eu não tinha. E vai para Fiergs. Vou para Fiergs. Eu entro com um pedido de reingresso na PUC para poder ser readmitido na faculdade, porque eu tranquei além do tempo que era permitido. Mas você voltou para Direito. Voltei para cursar Direito. Essa viagem de 3 anos fez com que eu tivesse clareza de que eu não queria ser advogado. Eu queria comércio exterior, eu gostava de viagens, idiomas e tal, mas eu entendia assim. Estou na metade do curso de Direito. Perdi tudo que eu estudei para fazer um novo vestibular. Estou há 3 anos fora de conteúdo de colégio e tal. E no Rio Grande do Sul, a Faculdade de Comércio Exterior era só na Unicinos, no São Leopoldo. Então, eu que ficar pegando estrada, viajar por 5, 6 anos. Falei, eu termino o Direito, depois eu faço um pós na área que eu estiver atuando. Então, assim foi. Eu retomei a Faculdade de Direito, mas comecei a buscar emprego, voltando para a cidade e tal. Aí surgiu uma oportunidade na área de comércio exterior da Fiergs. Porque eu tinha morado fora, tinha experiência, falava inglês bom, tinha um espanhol e tal. E ali, o mundo dos eventos começou para mim organizando missões empresariais. Então, mas um pouquinho antes. Para quem não conhece, para quem não é do Sul, para quem não está habituado, o que é a Fiergs? A Fiergs é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. É congênere da Fiesp, aqui em São Paulo, e todas as outras unidades da federação têm a Federação das Indústrias.
A Fiergs, no Rio Grande do Sul, é uma das federações mais fortes assim, do Brasil em termos de estrutura física, é um grande complexo. É comparativamente com a Fiesp, que está lá na Equivalente à Paulista, aqui no caso Fiesp, em São Paulo, exato, aquele prédio, exato, e lá a Fiergs faz o mesmo papel, faz o mesmo papel. com uma estrutura um pouco maior. Estrutura física maior, Física com pavilhão maior. de feiras, com um grande teatro, com um conjunto de 35 salas, ao ponto de, ao longo dos anos, eles foram construindo esses espaços, e um belo dia virou uma unidade de negócios, Centro de Eventos Fiergs. Contempla todos os espaços locáveis para eventos. Chegamos lá. Aí você cai no mundo de eventos, Cláudia, ela cai para fazer evento para a Fiergs. Exato. Só que antes Mas disso, antes disso você trabalhou no, na entidade. na área de comércio exterior da entidade. Beleza. Não no Vênio, né? Não no Até Vênio, então esse Vênio nem exato. existia como Não tinha o um pavilhão Não naquela existia época como ainda. era- Já não existia o pavilhão, não Sim. existia o teatro. Na época que eu entrei na Fiergs, não existia unidade de negócio centro de eventos. Sim. Existia uma federação das indústrias, com uma série de salas locáveis para eventos internos, uma maior parte deles, e eu organizava missões empresariais. Como área de comércio exterior da Fiergs, fomentava negócios entre empresas gaúchas, né, brasileiras, Sim, e empresas com de fora. exterior. Então eu recebia delegações de empresários de fora e montava matchmaking, montava agenda. Né, rodada de negócio, acompanhava os caras, montava um programa. Então, o mundo dos eventos, para mim, começou Quem assim. diria, hein? Que o Missões, Maurício depois ia fazer isso como profissão, Exato, como promotor também. Isso, E aí o isso. negócio começa dessa forma. Cara, aí fui picado pelo mosquito, gostei, né? Gostei. As primeiras missões eram missões assim, 8, 10 empresas de fora, de Portugal, da Alemanha, que vinham para o Rio Grande do Sul prospectar Ou negócios. seja, aquilo, na verdade, ele cumpria o papel que você buscou quando você, um momento, imaginou sair para viajar. Você queria conviver com pessoas diferentes. Outras culturas. culturas. Exatamente, ali que deu... E aquilo deu esse chance da Deu esse cultura. tchan, deu esse match, até que comecei a ganhar um pouquinho mais de musculatura, de aprender. E assim, a Fiergs, só para vocês entenderem, parênteses, a Fiergs ela sempre coordenou em âmbito nacional a participação brasileira na Feira Industrial de Hannover, que sempre foi Que uma das é grandes maiores feiras do grandíssima, mundo, né? uma feira super relevante no segmento industrial, Federação das Indústrias, representa a indústria, então sempre foi uma feira muito forte para as indústrias brasileiras. E perante a CNI, das federações todas, a Fiergs no Rio Grande do Sul coordenava a participação brasileira na Feira de Hannover. E aí, um belo dia, eu fui nomeado, Maurício, esse ano a Feira de Hannover está contigo. E eu, nossa, vou levar para Hannover, levar uma delegação de Você empresários. levar uma missão eu de tinha empresários. 22, 23 anos. Nossa, Aham. super importante. Cara, eu olhei, pô, nossa, vou coordenar a missão em Hannover. Né? E assim, cara, eu era o cara assim, eu me lembro de cenas, eu fazendo listinha de nomes, fazendo chamada no ônibus para saber se a Se o Cláudia indivíduo estava, se entrou o Paulo lá, estava. fulano entrou lá, Exato, se nem estava fulano ali, entrou. para o ônibus sair do hotel para ir para o pra poder ir Vênio. pra lá, e tal. aquela excursão, sabe? Guia de excursão fazendo chamadinha para ver se todo mundo estava. Porque tinha aquela coisa de apoio Sebrae, de apoio Fiergs, os caras tinham uma agenda a cumprir na feira, depois tinha um dia livre que iam para fazer passeio, visita técnica, etc. Então, eu era o secretário dessa estrutura toda. E aí eu fui para Hannover com 22, 23 anos, já tendo uma bagagem internacional prévia, mas como surfista na Califórnia, vivendo a vida, né? Fui morar na França, estudei, enfim, já tinha uma bagagem internacional interessante para a minha idade. Viver a vida sobre as ondas. Aquela musiquinha fez teve efeito. vários, cara, tem muitas histórias, mas assim, eu entrei no mundo dos eventos assim, missão empresarial pela Federação das Indústrias, não no Vênio, na área de comércio exterior. Até que um belo dia fui para Hannover, aí Hannover, feirão gigante, aquela coisa. Ali eu nunca mais saí. Mas você vai adquirindo experiência, cara, mas você acumula rodagem ali que te dá a propriedade para você estar na posição que você está hoje. Porque hoje eu estou como CEO de uma subsidiária, né, de uma multinacional, mas, cara, eu transitei por operações. Eu me lembro eu colando etiqueta em crachá, pilhas de crachá, assim, entendeu? Eu tenho vivências dos eventos da base mesmo. Isso faz toda a diferença, Muita diferença. né? Porque você fala de Maurício? igual, você fala com propriedade. Você não é aquele cara que caiu na cadeira, os caras ficam te olhando, pô, esse cara não tem experiência para estar onde está. Não, eu subi, eu todos os degrauzinhos. Ó, sabe? você está Que fazendo legal. cumprir aquilo que a gente tem, nosso propósito. Quando nós começamos a pensar em fazer esse podcast, fazer essas conversas semanais, o que eu mais busquei aqui, Maurício, era trazer realmente pessoas, e eu acho que nós estamos conseguindo isso, né, Cláudia? É Sim. trazer pessoas que entreguem para quem está ouvindo essa expectativa de que você consegue chegar, de qualquer lugar que você parta, você Verdade. consegue chegar em algum Sem lugar. dúvida. Desde que você tenha objetivo claro, desde que você tenha vontade clara, desejo efetivo e faça com o melhor de si para sempre. Ou seja, você consegue entregar o melhor, você vai chegar em algum lugar, não importa de onde você venha. Você está falando de uma tradução e intérprete, você estava
colando crachá. Isso te fez ser diferente? Com certeza. O que isso te trouxe de... Cara, me traz um mindset de eterno aprendiz. Me traz uma coisa de humildade, não interessa, a posição é temporária, então assim, como pessoa, cara, talvez assim, ao longo dos anos que eu fiquei na Fieras, os maiores aprendizados que eu tive como gestor de venue veio da ponta. Como que foi isso? Você estava multifunção, fazendo várias coisas diferentes, aí você voltou para o mercado e trabalhando numa outra área aí da Fiergs. Eu diria que, assim, eu deixei uma marca legal nesses 2 anos e meio no comércio exterior. Eu fiz um trabalho bacana e eu saí de portas abertas, entendeu? Super importante. Fundamental, fundamental. Porque, sabe, não tive briga nenhuma, eu saí super bem. E, engraçado, vamos lá, a pessoa que estava à frente do centro de eventos quando eu voltei para procurar... Eu saí de novo, esses 5 anos que eu fui tradutor, já recepcionista bilíngue, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, eu fechei meu bar, vendi meu bar, aí do Rio de Janeiro... surfando. Sim, sempre que na medida do possível, sempre. E aí, cara, eu recebi uma proposta para trabalhar no Clube Médio. Eu tive uma experiência de GO aí de 1 ano também. Parabéns, eu também. Eu fui... Em algum momento da vida, cara, fui para Itaparica. Eu fui para Bahamas, cara, Paradise Island. Foi legal pra caramba. Fiquei 10 meses lá. Voltei por causa do 11 de setembro. Eu estava lá quando aconteceu o 11 de setembro. Foi um baque. Trazendo de volta a história. Eu voltei para Porto Alegre quando deu 11 de setembro, saí do Clube Med. Era outubro, novembro, período de verão, buscar recolocação, né? Vou ficar aqui. Claro. Aí, ao longo do verão, alguns processos e tal, e dentre essas visitas, esse network, eu fui visitar a Fiergs, sempre tive uma boa relação. Claro. E o cara que naquela época estava à frente do pavilhão do centro de eventos, ele era um engenheiro que construiu o pavilhão. Ele era, então assim, ele estava à frente do pavilhão, ele era o antigo gestor da área de engenharia, e na época que eu trabalhava no comércio exterior, por eu receber os caras de fora, por eu ter experiência do inglês, não tinha internet na época, era fax. Eu ajudei eles, ao departamento de engenharia, com várias correspondências e telefonemas em inglês para fornecedores que construíram o Teatro SESI. Então o cara tinha uma lembrança boa minha, o cara foi a mão na roda, me ajudou naquela época, assim, eu mandava fax em inglês, eu falava no telefone, eu preciso desse microfone aqui, ou dessa peça aqui, não sei, assuntos técnicos, e eu destrinchava os assuntos para os caras, entendeu? Então assim, eu fui o quase estagiário, eu era um assistente técnico da área de comércio exterior, ajudou o departamento de engenharia com uma série de contatos em inglês para viabilizar a construção do teatro, e o cara tinha aquilo na cabeça dele, quando eu fui procurar ele, eu fiz isso, fiz aquilo, viajei, voltei, agora estou procurando espaço, beleza, então, tipo assim, me chamou. Tinha o meu histórico, me conhecia, vem para cá. Fui como gerente de projeto, digamos assim, hoje, adaptando para a realidade atual de São Paulo, de promotor de feira, é um show manager. Eu era uma espécie de show manager e coordenador de captação, marketing, o show manager que assim, eu gerenciava e operacionalizava todos os projetos que a Fiergs botava sua marca dentro, seja como co-realizador ou como realização Fiergs. Tá. Então existia um serviço... Porque eles já tinham eventos próprios, era isso? Sim, tinham, estavam fomentando mais. É a diferença de mercado, né? Sim. Aqui em São Paulo a gente é mais reativo porque a demanda é muito Tem muito grande. mais demanda, mais promotores. Lá não tinha grandes promotores, tinha alguns. Sim. E a própria federação lá, porque na sede física da federação, aqui também é assim, a Fies. Tem muitos sindicatos industriais, tem muitas associações. E tem os eventos próprios da entidade então, também. Exato, né? tem muito fomento, muita criação de evento próprio lá naquele ambiente, naquele ecossistema ali. Então, tinha muito evento próprio. E eu fiquei como show manager, né? E aí peguei algumas feiras e ele começou, né? Começou a fazer feira. Quantos anos de Fiergs? Nessa segunda etapa de 2002 a 2019, 17 anos. Bastante tempo. 17 anos e meio. E aí fui subindo. Eu gerente de projeto, depois assumi a área de marketing, estruturei a área de captação que não existia junto com uma colega, a Karen, que era a parte de prospecção de congressos técnicos científicos, mercado associativo. Então a gente se estruturou isso com relação a booking de candidatura, prospecção de eventos itinerantes. O Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem um cluster médico muito forte, muitos médicos renomados, bem influentes nas suas respectivas áreas de atuação, então a gente tinha muita potencial para atrair congresso médico para a cidade. Tinha um turismo médico ali emergente, tinha força política dentro das associações e entidades. Então a gente começou a estruturar isso. Pela relevância que a Fiergs tem no mercado do Rio Grande do Sul, naturalmente nós éramos um player super ativo no Convention Bureau, então aí também já... Fiergs por si só já é um ambiente associativo. Aí a Fiergs, pela relevância que tinha, tinha assento em todas as principais entidades. Então ali começamos a atuar em Convention Bureau. E ali foi indo, cara, até que um dia
o antigo, então, gestor da época foi se aposentar, teve uma espécie de concorrência interna para assumir a gestão do equipamento, eu estava ali, estava pronto para ser. Estava ali do lado, foi o cara para que história bonita, parabéns. Mas é história que ele não conta para ninguém. É isso que eu ia falar, mas é que ele contou, eu ia perguntar o que a gente não conhece ainda sobre você, mas você acabou de contar um monte de novidade. Não, mas tem coisas que de repente ninguém sabe. É que eu fiz uns insights, assim, cada insight desse tem um desdobramento, né? Olha, eu acho que assim, as coisas que eu já fiz na vida, a parte do mundo dos eventos. E isso também me ajuda a manter pé no chão, a ser simples. Eu gosto de ambiente sofisticado, mas eu tenho... A Fieres me deu isso. Do almoxarifado da presidência. Sabe aquela coisa? Você trocar a ideia, falar do jogo de futebol, brincar com um cara lá que está no almoxarifado, para você pegar um parafuso, a agenda com o presidente. Hoje vem o ministro, tem que receber o cônsul para visitar o teatro. Então, aquela pompa necessária para você participar de certas ocasiões. Fieres me deu muita cancha nisso, né? E ao mesmo tempo a simplicidade de você, porque eu entreguei pizza na Califórnia surfando, eu fui para a França estudar francês, eu era babá, entre aspas, do menininho que estava no primeiro ano do colégio, eu fazia o tema de casa com ele, que eu achava maravilhoso, porque eu estava aprendendo com o menino, levava o cachorrinho para passear, sabe? Então assim, essas viagens que eu fiz enquanto eu era bem jovem, né? Elas me prepararam para a vida e elas me deram uma noção real assim, de vida, sabe? Eu com 19 anos estava morando sozinho nos Estados Unidos me sustentando. Isso para você faz sentido? Feira é relacionamento? Sem dúvida é. Assim, a gente fala muito em relacionamento, em experiência, networking de qualidade, mas a gente está numa transição, né? O metro quadrado continua sendo... Falamos que não, mas continua sendo o grande KPI. Sim. Né? Não adianta. Então, assim, o que a gente tem que começar a fazer, já estamos fazendo alguns eventos fazendo, eu acho que assim, é uma customização da participação da empresa na feira. Não é só ter um stand. De que forma você vê a sua marca atrelada a esse produto? Você sente necessidade de explicar, de ensinar, de educar o seu cliente a que ele tire mais proveito da participação dele na feira? Sim. E sinto necessidade da gente, enquanto promotor, se modernizar nesse sentido. Eu não sei, assim, enquanto Feira Milano, eu estou muito orgulhoso da trajetória que a gente vem construindo, né? 5 anos, parece pouco, mas já é bastante. Bastante. 2 anos de pandemia, gestão de crise ali. Você entrou na véspera da pandemia, na véspera, né? Nossa, esse é outra história. Rende um podcast específico disso. Só disso. Mas eu digo assim, a gente já fez bastante coisa legal na Feira Milano, em termos de resultado, em termos assim, já deixei algumas marcas. Já sou o cara mais longevo que foi nessa empresa desde que ela chegou para o Brasil. Porque a Feira Milano tem uma história um pouco conturbada, de chegada aqui não vem ao caso, mas assim, enfim... Sou o cara que estou mais tempo nessa cadeira, assim, participei do ano que nós tivemos o melhor resultado da história da empresa no Brasil, foi em 2022, no pós-pandemia. Esse ano também está sendo um ano muito bom, mas tem muito por fazer ainda, cara. Tem muito por fazer e eu não quero aqui me comparar como é que estão os demais aí, Nuremberg, Reed, Forma, mas eu digo assim, cabe um pouco mais de... A gente fala muito de transformação digital, a gente fala muito em jornada 360, como é que é, o long tail, né? Cara, o Poel também bate muito nisso. Não quero só te vejo see you next year. Cara, o que você vai fazer no último dia da feira até o primeiro dia da outra? Como manter esse canal ativo? Eu falei esses dias aqui, né? Essa coisa, nos vemos o ano que vem. Opa! Um ano para você ver de novo. Mas assim, a gente fala muito nisso, mas eu acho que a gente ainda faz pouco, cara. Sabe? Eu vejo uma Beauty Fair aqui muito forte nessa questão do relacionamento com a comunidade. Eu vejo o e-commerce Brasil muito forte nisso. A gente recentemente participou, até o Bruno Patti trabalhou comigo na Feira Milano há um tempo, baita parceiro, e a gente foi lá, a gente fez uma parceria Reatec com o e-commerce. Fui lá ver o e-commerce esse ano, recebi e-mails toda semana sobre missões, os caras vão para Mendoza fazer não sei o quê. Então, assim, essa gestão da comunidade, eu ainda acho que tem muito espaço para melhorar, em âmbito geral. Eu falo enquanto Feira Milano, mas pelo que eu observo aí, ainda Você acredita mais nas grandes feiras de grande impacto, ou feiras menores nichadas? Cara, eu não... Ou as duas coisas? Na verdade, para mim, o tamanho não é o principal diferencial. Para mim, é o nível de relevância que ela tem naquela comunidade. Para mim, é o quanto ela realmente impacta. E aí impacta, Cara, a gente tem que fomentar negócio, porque as empresas ainda fazem conta de se valeu a pena o investimento, porque assim, a gente vende metro quadrado, aí tem o custo de montagem do stand, aí tem o custo de deslocamento da equipe, catering. Então, assim, a conta da linha de marketing de uma empresa para participar de uma feira é alta. Essa conta tem que se pagar.
Eu acredito que a gente se paga, mas assim, as nossas feiras se pagam, tem um índice de renovação muito bom nas minhas principais feiras. Isso é um belo sinalizador. Se não se pagasse, a gente não estava aqui. Né? Exato. A gente precisa que continue se pagando. E a pandemia trouxe isso claramente, né, gente? A gente ficou com medo de ameaçado de extinção, nós vamos sumir do mapa, vai acabar, quer acabar, porque voltou com uma força. Com uma potência. Voltou com mais força. Voltou com mais força. Eu sempre dizia no meio da pandemia que nós somos, né, seres humanos e usamos 5 sentidos. Exato. Então, se nós tivermos algum sentido desses que a gente não consegue utilizar, não consigo tato, não consigo olfato, porque eu não tenho proximidade, não sou humano, sou qualquer outra coisa. Uma reunião online, o máximo 2. Né? Máximo, que se o cara tiver uma câmera desligada, é só a voz. Ô Maurício, conta pra gente, você que viveu esses 2 mundos, né? Fazer a gestão do venue, do espaço, e fazer a promoção do evento organização. O que é que tem de diferente entre um e outro? E como que essa experiência te ajudou, né, para ser um melhor gestor? Poxa, isso me deu um ciclo completo, né? Show manager, depois gestor de venue, depois voltei para promotora. Eu te diria assim, te facilita a tua empatia, fácil. Assim, quando eu sentei na cadeira de gestor de venue, tendo vindo de show manager, cara, eu tinha assim muita empatia com as dores do promotor. E eu era muito flexível e tentava ajudar muito. O Paulo é assim, né? Não conheço o Paulo numa relação cliente, parceiro, fornecedor, mas eu percebo que ele é assim. Então, assim, é você entender a dor do teu cliente e tentar facilitar isso ao máximo. Mas eu vou te dizer que... E eu estava num período de Fiergs, como eu dizia, já não estava acomodado, mas estava caindo numa mesmice. E eu precisava de algo novo. Preenchi minha missão lá com louvor, do início ao fim. Sou muito grato, né? Enorme carinho por lá. Mas eu precisava um pouco mais de emoção de novo. E, assim, o promotor, assim, ele te desafia mais. A emoção é mais forte? Emoção mais forte, noites de sono a mais que você perde, adrenalina. Mais você loca aquele pavilhão lá e, nossa, como é que eu vou ocupar aquilo tudo? Como é que eu vou lotar aquilo? Você tem que ser bem sucedido na venda de espaço. E aí, para vender o espaço, você tem que garantir que vai ter um público qualificado ali visitando. Se alguma coisa da engrenagem não funcionar, você bota a perder. Aí você tem que ter uma relação política com a associação boa, essa associação daqui a um pouco você constrói uma relação, 2, 3 anos, muda a presidência, tem que reconstruir. Cara, é muito mais desafiador. Porque assim, eu não estou menosprezando, subestimando o desafio que é gerir um venue. Mas se você tem um venue bom, que você tem um bom time de manutenção e você tem recursos para investir, cara, tranquilo. O problema é você ter um venue com limitação de recursos com problema de manutenção, porque daí você toma porrada de tudo que é lado e você compromete a qualidade da entrega dos seus clientes. Agora, você tem um venue bom, boa estrutura de manutenção, tudo em dia, bonitinho. Cara, você é um facilitador para o cara fazer o show dele ali. Né? Muito bacana. Adorei fazer isso. Gestão de fornecedores, né, todo aquele alinhamento com fornecedores, toda a cadeia. Cada evento você vê algo novo. A gente aprende muito quando está aqui. Né? Você está aqui, duvido, você vê coisas diferentes. Você tem insights. O que eu falo aqui é que a gente fica... A gente aprende um pouco de todos. Né? De todos. Você pega o melhor de cada um. O que fazer e o que não fazer. Nós temos a grande vantagem aqui, eu falo isso com a Cláudia sempre, que é assim, nós estamos sentados numa torre de observação, onde a gente olha tudo e todos que vêm aqui, ou seja, eu acompanho todos os setores, são 51 setores pelo menos que passam, e você sabe as novidades, sabe o que vai acontecer de tendências, porque feira é isso. Quais são os mais modernos, quais são os mais conservadores, exato, mais arrojados. Você consegue, por exemplo, interpretar quais setores da economia tendem a ser muito fortes nos próximos anos, porque a feira é uma clara sensação do que está acontecendo no mercado do setor. Termômetro do setor. Termômetro para o mercado futuro. Exato. Porque, assim, se você tem hoje uma feira e ela está segmentada para um setor X qualquer e naquele momento ela não tem ocupação, não tem visitação, é sinal que ou foi mal trabalhada ou que o setor está desaparecendo. Como foi alguns que a gente viu. Ou está migrando para um outro tipo, ou outro evento está nascendo. Uma transformação do mercado. E essa transformação, quem está sentado na sua cadeira hoje, né, como show manager de eventos, não perceber claramente que os segmentos eles se locomovem ou paralelo, ou para cima, ou para baixo, você vai ficar para trás, concorda? Porque vai perder o bonde da história. Nós aqui, eu brinco com a seguinte frase. A gente vê o bonde passar, a gente vai só olhando. Aqui eu falo assim, aqui nós mergulhamos em piscina rasa. Qualquer piscina rasa pode dar para nós que a gente entra, não é não? Verdade. Porque na profundidade do segmento a gente não acompanha. Sim. E esse é o seu papel. Mas tem amplitude, né? Tem amplitude de ver o todo, de aprender com os melhores cases. É um privilégio, cara. Essa coisa de ver o mundo dos eventos passar por você
É muito bacana. A gente Não. traz insights valiosos. É bacana. Esse é o lado legal. Esse é o lado bom, né? Esse é o lado bom positivo. da gestão de vendas. O lado desafiador do promotor é esse, e também legal. É desafiador, mas é legal. O que a gente estava falando no início ali, cara, tá sempre na guarda assim, tá sempre ativo. Não pode deixar isso chegar no nível de estresse ao ponto de comprometer a qualidade da tua entrega ou o teu nível de satisfação com o que você está fazendo. Claro. Mas o dinamismo da nossa atividade, cara, é para poucos. É pra por isso que a gente entra no setor e não sai, porque que Verdade. outro tipo de tarefa ou atividade profissional traz Te um nível de proporciona incerteza, te proporciona esse nível de incerteza e dinamismo que a gente tem que ter. O Sérgio Pasqualini dizia que ser promotor de eventos é tão ou pior do que ser operador de torre de controle de voo. Não Porque- é? Você faz Boa. um evento de sucesso Boa nesse ano, comparação. não é a É uma- garantia do mesmo Não é. sucesso no outro ano. E o momento que você achar que está garantido, ao começo é tudo É. derrocada, cara. Se você Ou achou... seja, se fosse para deixar aqui, então, uma dica para quem está nos ouvindo, é exatamente essa, né? É um mercado extremamente pungente, bacana, arrojado, mas que depende muito da sua interação contínua, crescimento contínuo. Ou seja, é um mercado tudo de bom para quem quiser trabalhar nele, né? É um mercado, eu acho um mercado maravilhoso, tanto que estou nele há mais de 25 anos, Sem vontade nenhuma de sair. sem vontade nenhuma de sair. Que o perfil de profissionais que dão certo nesse mercado... Assim, a gente pode parecer aquela coisa mais informal, mais descolada, mas eu vejo um profissional de eventos sênior, cara, habilitado para tocar qualquer coisa. Pelo nível de Mais que o hoteleiro. Eu falo isso eu eu falo acho. isso pra Cláudia. Se dessem pra gente um posto de gasolina, você não verdade. toca? Cara, Toca a gente um posto toca de tudo, gasolina cara. amanhã. Coisa. Porque um projeto é tocar uma empresa, uma pequena empresa. Porque você tem que fazer lá a gestão financeira do P&L, o orçamento do evento, você tem a gestão de fornecedores, você tem a comercialização, você tem a comunicação, você tem a entrega. É uma feira. Uma feira é uma mini empresa. Isso, é um full PNL, né? É, Cada full produto PNL. tem Eu vou um falar full uma PNL. coisa aqui que eu sei que alguns vão me jogar pedra, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Você não conseguiria, se eu te desse um shopping center para administrar, você não administraria? O que é uma feira? Você sabe que Não é muito parecido? exatamente. E eu tenho curiosidade, cara. Eu gosto. E isso disso. não é pejorativo, tá? Isso, na verdade, é porque, assim, eu estou colocando isso porque os talentos envolvidos na área de evento, eles são múltiplos. Você tem Exato. recursos e skills que só você vai ter. Principalmente soft skills, cara. Principalmente Soft skills. E para mim, o futuro. Vamos lá. O soft skills ele tem mais relevância que a competência técnica em vários momentos. Não que a base tem que vir junto. Eu gosto disso, hein? A base tem que vir junto. Mas, cara, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: a tua formação acadêmica, ela te traz até um certo ponto. E você tem que ter isso. Você tem que ter uma formação para poder. Se você não é formado, daqui a pouco você nem aplica para uma vaga. Entendeu? Você tem que ter aquele requisito formal. E hoje, com a inteligência artificial, se você não com os algoritmos, né? Se você não tem uma formação XPTO qualquer, o algoritmo não Já te te bota deixa lá passar embaixo. para. Exatamente. Então, assim, a formação acadêmica ela é necessária. Mas ela te leva até um certo ponto. Dali para o topo da pirâmide, são soft skills, cara. É a tua habilidade de comunicação, tua habilidade de construção de relacionamento interpessoal, tua leitura dos cenários das situações para tua tomada de decisão. A própria tomada de A decisão. própria tomada de baseada, decisão, né, no o seu- risco, a tua forma de no seu contextualizar. background. Mas agora vem uma pergunta base. Como é que você faz para criar soft skill? Cara, é vivência, né? Anos de estrada, Não é? mas mindset aberto, né? Mindset de crescimento. Não o cara que Se arriscar mais. Se dar a chance de arriscar. Se dar a chance de arriscar, cara, ter uma mentalidade aberta, tentar ouvir outras opiniões, O não buscar não a pode qualificação, O achar. não pode ser uma coisa definitiva. Puta, cara, eu odeio quando começa uma frase que começa com não. Até para dizer não, a gente tem que saber como dizer não. Ai, que Entendeu? bom que você disse. Numa negociação aqui, não começarei falando não pro Maurício. Veja bem, eu vou te propor uma outra coisa, eu tenho uma situação assim, mas eu não gosto do não de cara. Sabe? Ele fecha a porta, Ele fecha né? a porta. Eu acho que assim, o nível. A gente tem que ser flexível, a gente tem que tentar entender. Eu sei que tem momentos que a gente tem que saber dizer não. Eu vivo isso Sim, também. Eu também sim. tenho negociações com clientes. Mas até enfim, para dizer não, tem que saber. o como. não tem que ser dito com uma certa qualidade. E aí, para mim, Porque é se for o comunicação. não pelo não, é o que eu digo sempre assim: qualquer coisa por qualquer coisa, o não pelo não, a crítica pela crítica, o amor pelo. Não pode ser assim. Você tem que ter um motivo das coisas, tem que ter um esclarecimento maior. Senão você não embala e quem está te recebendo aquela informação só vai escutar o não. Exatamente. E aí vem o seguinte, né, cara? A combinação perfeita para mim. Porque a gente tem assim, não adianta ter picos de performance. Eu acredito muito na consistência e constância de propósito. Eu estou há 25 anos no negócio, hoje eu estou numa posição de CEO de uma multinacional, subsidiária aqui. Cara, que legal, mas assim, eu trouxe uma bagagem legal comigo.
Entendeu? E aí você, para mim, o que eu acho legal? Você não perder a simplicidade e a humildade, mas você vai acumulando experiências que te dão uma senioridade para você transitar e negociar em vários níveis, entendeu? Claro, claro. E ali vem soft skills, vem a tua habilidade de comunicação, cara. Então, eu assim, eu tenho a Feira Milano quando eu cheguei. Cheguei logo em seguida da pandemia. E eu fiz uma transformação na empresa durante a pandemia, que envolvia algumas restrições, alguns desligamentos, algumas mudanças na estrutura, que representavam altos custos rescisórios por questão de tempos de casa e tal, num período que eu não estava faturando nada, né? Estava só tendo prejuízo. E pela questão histórica da Feira Milano, vindo conturbada para o Brasil, eu via muita necessidade de construir relação de confiança. Eu preciso que os caras confiem em mim. Como é que eu vou construir relação de confiança? E outra, eu não posso também ficar pedindo bênção para tudo, né? Então eu achei um jeito de construir relação com eles assim. Tem essa situação aqui, eu entendo que diante dessa situação eu iria por este caminho aqui, que pode trazer isso aqui como impacto, porém tem outro caminho que tem outro impacto assim. Por isso eu sugiro ir por aqui. O que vocês acham? Ok, siga como você falou. Então você contextualiza, você manifesta a tua posição em base, e aí tem um risco, porque pode sim dar ou não dar certo. Sim. E assim, cara, eu fui construindo relação com os caras. E eu tive mudança de CEO durante a pandemia, eu tive mudança de gestão durante. Então, eu apresentei um projeto de transformação da empresa, que eu comecei apresentando para um board, e no meio do processo mudou o board. Eu tive que, aquela coisa, né, rebobinar a fita para mostrar. Desafio duplo. De rebobinar e começar tudo de novo. Então, assim, eu considero talvez um dos principais soft skills, os dois principais soft skills para mim hoje é habilidade de comunicação e inteligência emocional. Perfeito. Nesse lugar de inteligência emocional, que eu acho que é meio amplo, né? Eu vou tocar um pouco sim, no assunto sim. aqui, vamos entrar rapidinho, mas acho que é importante a gente falar de processos dentro dos eventos, processos de montagem, processos de ESG, processos de segurança, de governança como um todo e principalmente ali tanto, vamos falar dá uma geral assim, seguro, da segurança dos eventos, do tratamento dos resíduos. Como é que você enxerga tudo isso? Quais mudanças culturais são necessárias no nosso mercado para que esses aspectos também estejam na nossa pauta, não só na fala, mas na execução, porque hoje nós estamos um pouco só aqui em cima voando na fala e não descendo, não aterrissando alguns procedimentos, né? Existe uma necessidade maior de alinhar a coerência, né, entre a fala, o discurso e a prática. Tá. Acho que estamos no caminho, vejo o nosso setor numa transformação saudável, vejo a pauta ESG vindo forte, vejo uma discussão saudável sobre mudanças necessárias nos processos de montagem, de prazos, de alinhamento com fornecedores. A gente teve episódios recentes que suscitou tudo isso de novo, né? A gente não precisa ter uma boate Kiss por ano para poder lembrar. Pelo amor de Deus, né? Não é não? Não, cara. E assim, esse é o risco, sabe? Esse é o friozinho na barriga. Eu, quando estava na Fiergs, a gente recebeu alguns shows no estacionamento do complexo. E cada vez que eu assinava um contrato para show para 30 mil pessoas, eu me dava um frio. Era o glamour, era o Trending Topics. Ali a Fiergs estava naquela semana no Trending Topics, não sei o quê, todo mundo falava. A gente recebeu lá Shakira, Aerosmith, Guns N' Roses, Foo Fighters, várias bandas top, assim. Mas eu era o cara que assinava o contrato e eu tinha lá uma penca de ingresso cortesia para fazer relacionamento com meus clientes. Tinha todo o glamour do negócio, mas eu falei, cara, se dá uma briga generalizada, se dá um cara um tiro para cima, se dá uma facada, não sei o quê. Tô eu lá porque eu tinha o sobrenome Fiergs nas minhas costas, que era muito poderoso e era ótimo, abria muitas portas. Mas se desse uma coisinha errada, com aquela marca alinhada a algo negativo, a minha cabeça ia a prêmio, entendeu? Então, assim, cara, isso que você fala é uma necessidade da gente ter um alinhamento entre todos os players ali de minimizar ao máximo o risco. Pode acontecer, a gente sabe que não é inerente à nossa atividade, pepinos, transtornos, problemas não previstos, faz parte. Mas a gente precisa, assim, trazer um pouco mais, assim... Eu estou te perguntando isso porque agora, né? Agora em outubro nós estamos indo lá para o CEO e o weekend na Ubraf, a gente fala muito sobre isso, né? A Ubraf está numa caminhada legal com esse assunto aí. Sim, porque eu acho que a gente tem que mudar a cultura, né? Culturalmente nós temos que fazer algumas mudanças. Principalmente esse uso excessivo de madeira. Cada vez que eu vejo uma feira com a quantidade de madeira utilizada, aquilo me assombra um pouco. Aqui eu deixo até os parabéns para a Intersolar, para a Mônica e para o Edgar, que terminaram recentemente a execução da feira. Uma feira que foi montada muito em base do uso sustentável dos recursos, né?
Então, acho que isso é um caminho que a gente tem que traçar e que está na pauta também, eu tenho certeza, na Europa. Eu estava falando ontem com o Brian, super na pauta. Que é da Freeman, ele está aqui no Brasil visitando a gente, e nós falamos um pouco sobre isso, sobre o que a Europa está trazendo de novos acordos para que o olhar para o ESG seja cada vez mais frequente e presente. Eu acho que na Feira Milano não é diferente. A Feira Milano ganhou o UFI Award da sustentabilidade na Europa. Pois é. Você vai lá, você foi acho que uns 2, 3 anos atrás, quando você for a próxima vez, você vai ver, cara, pavilhões inteiros de painel fotovoltaico, uma série de ações junto aos promotores na questão da sustentabilidade. Lá, que eu ouço falar que a REED na Europa ela é muito forte com a questão ESG. Então, eu perguntei esses tempos para o cara de sustentabilidade da Feira Milano. E aqui no Brasil, o pessoal tem trabalhado muito forte, né, Cláudia, com ESG, né, na RX. A gente tem recebido... Sim, a gente tem esse feedback. Né? Eu acho que é uma orientação global. As multinacionais elas têm uma orientação global. E a gente está prestes a receber a nossa orientação aqui. Agora, esse mês, tem 3 colegas da Itália vindo. Um deles é o cara de sustentabilidade e relação com investidores, que vai trazer toda uma pauta de traga ele aqui para nos visitar. Pô, seria uma boa. Pronto, fica o convite, porque assim, nós recentemente recebemos o selo de empresa B, nós somos o único espaço de eventos no mundo com esse selo de sustentabilidade do Sistema B. Sistema B, a gente aqui ainda é pouco conhecido, mas vai se tornar bem ativo no curto espaço de tempo. O Shopping Center Norte também entrou nessa mesma... Nós entramos juntos, né, nesse processo. É necessário nós olharmos para os materiais, porque eles serão finitos, né? Ontem eu estava dizendo, o que te traz para esse lugar? Me traz a necessidade. Se nós não começarmos a mudar desde já, daqui a algum tempo não vai ter mais. Cara, e a gente percebe assim, as feiras no Brasil, os estandes são muito mais glamourosos que nas feiras, principalmente nos Estados Unidos, né? Estados Unidos sem necessidade, né? Sem necessidade, mas assim, é uma coisa cultural das empresas, né? Uma coisa que vira uma competição. Se o cara vai fazer um stand tal, também não posso ficar para trás. Então, assim, o próprio mercado puxa isso e, assim, ficam bonitos, né? As feiras ficam lindas e tal, mas impacta diretamente nisso. O custo disso... O custo disso, cara, sabe? O custo, o tempo de montagem necessário, a chance de risco. E para todos nós da cadeia fica um pouco complexo, porque participar de uma feira é cara. Pera, será que é tão caro assim? Poderia ser. O que está sendo feito, na verdade, está encarecendo cada vez mais. Então, assim, a gente tem um papel importante, talvez, de poder ser um protagonista dessa mudança, apesar de que a gente vai... A gente é meio refém do mercado. É um refém do mercado versus o quanto a minha feira é tão relevante ao ponto de eu acreditar regras, né? Então, você tem que achar aquele equilíbrio de, cara, eu tenho que direcionar para um caminho, mas também não posso ser tão intransigente ao ponto de insatisfazer o mercado e os caras migrarem para outra coisa. Claro. E esse é o desafio. Esse é o desafio que a gente tem de... Desafios tem bastante. Bastante, sempre. Paulo, eu tô louca para a gente começar o ping-pong. É o momento. Então vamos lá, assim, agora a gente uma novidade. Novidade não, para você é novidade. Para a Cláudia não, porque ela vem com essa proposta toda a conversa. Eu acho que é muito legal. A gente fala uma palavra e você responde com uma ou bate-pronto. Assim, bate-pronto. Tá. Temas diversos. Podemos começar? Go ahead. Então tá bom. Uma frase ou um pensamento que te guia? O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Tipo de música. Gênero. Atualmente, cara, lounge e eletrônica. Olha, achei que você ia falar rock. Eu também, é o terceiro ali. É que hoje eu ouço mais o eletrônico do que o rock, mas eu sou rock, surf music, essa é... Tá bom. Vamos lá, lounge, eletrônica, surf music e rock, pronto. Muito bem. O melhor lugar para morar? É no Rio Grande do Sul? É em São Paulo? É no Brasil? Ou é na França? Ou é nos Estados Unidos? Cara, eu acho que é onde, assim... Depende da vida que você tem naquele lugar, não é o lugar, é o tipo da vida que você estrutura, sabe? Porque você pode ser feliz, você pode estar infeliz em Paris e pode estar feliz num cidadezinho qualquer, não é a cidade em si, eu acho que é o contexto. Um esporte. Cara, surf e tênis, disse 2, tá? Era um só, mas tudo bem. Surf e tênis. Um perrengue chique que você passou nos eventos? Perrengue chique que eu passei nos eventos? Putz, aí uma frase vai ser difícil, eu tenho que contar uma historinha rápida. Pode contar. O meu maior, talvez assim, um dos maiores eventos de sucesso, o meu maior sucesso na carreira, junto dele eu vivi meu maior fracasso.
E essa foi uma história bem emblemática. Foi o maior evento que eu assumi na Fiergs que me proporcionou subir degraus, foi o Congresso Latino-Americano de Avicultura. Foi um evento que eu era o responsável por esse evento, era feira, congresso, atividade social, a gente fez um churrasco numa lona para 2.000 pessoas, imagina a complexidade disso, só para trazer um eventinho à parte. E foi um golaço, foi um eventaço, deixou um resultado maravilhoso, mas eu tive um problema com a agência receptivo local, e os buses, os tours, caiu tudo a perder, cara. E assim, na reta final, pré-evento, o cara da agência, que era nosso referente de contato, o cara foi parar no hospital, estressou. E eu tinha diretores, presidentes de empresas vindo para o hotel, não tinha reserva no hotel, eu tinha tour, City Tour contratado, que não sei, eu tive que contratar uma agência de última hora. Então, assim, não foi bem chique, mas foi o perrengue que eu sou... Foi o maior perrengue que você viveu. O maior perrengue que eu vivi, que eu tive que achar. E trouxe vários aprendizados, né? Muito. Tenho certeza disso. Esse evento aí. Uma viagem inesquecível. Também foram várias, mas eu vou com essa mais recente. Eu fiz agora em julho. A Ásia, 10 anos de casado, 10 anos do meu filho. Eu fiz, cara, Dubai, Tailândia, Singapura, Camboja. 20 dias viajando em família. Maravilhoso. Roteiro top. Top. Um sonho. Ser cada vez mais dono do meu tempo. Uma tecnologia para eventos. Cara, eu acho que é IA, que a gente ainda não sabe, né? Mas não tem como não achar que seja isso. Eu acho que hoje é isso. O que ela vai mudar, impactar no nosso mundo, consequentemente na nossa rotina, né? Na nossa vida. Uma cidade para fazer eventos? Tem que escolher uma, não tem jeito. Poxa, essa aí... Doído, né? Doído, cara. Uma cidade para fazer eventos, cara. Tem tanto tipo de evento, tanto tipo de cidade. Mas eu vou ficar com São Paulo, que eu tô aqui, tô gostando. O AMB foi recém-inaugurado, vocês estão aí firmes. Eu vou ficar com São Paulo. Ah, ótimo. Um evento para visitar. Imperdível. Um evento para visitar. Vou te livrar, cara. Não precisa ser os seus, não pode ser os seus, tá bom? Assim? Tá um evento para visitar. Um evento que você dá uma dica pra gente. Você fala assim, vó, vai nesse evento que me abriu a mente. Ou vai nesse lugar, ou nessa cidade, alguma coisa assim. Cara, eu assim, meus colegas da Itália me entendam, mas eu tenho esse trabalho com a Itália, né, há 5 anos. Mas antes da Itália, eu fui muito com a Alemanha. Essa coisa de Hannover, Fiergs, eu fiquei 10 anos indo para a Alemanha todos os anos, então eu tenho uma relação muito boa com os alemães, com as feiras, a Alemanha como capital das feiras internacionais, todo aquele conceito de retomada do pós-guerra através de feiras industriais, retomada da indústria. Então, assim, se eu tiver que dizer, cara, para mim são as experiências que eu tenho nas feiras da Alemanha. Se essa pergunta viesse para mim, eu ia falar Euroshop, porque realmente ela me abriu a mente em algum momento. Eu, assim, tem tantas feiras legais que eu fui, cara, Hanuga, Cial, Paris, outras feiras, Atlanta, feira de avicultura. Mas, se for dizer, cara, a Feira Industrial de Hannover foi a feira que me botou nesse mundo, né? Então, Hannover, Alemanha, cidadezinha pequena, cidade que vive de feiras, eu acho esse conceito muito legal. Precisamos ir, Paulo. Vamos falar sobre isso. Penúltima, uma experiência única. Uma experiência única? Pode ser de vida, o que você quiser. Poxa, cara, foram tantos. Eu acho que essas viagens que eu fiz quando pequeno, quando eu assim, 19 anos, foi o que me abriu a mente para estar onde eu estou hoje e para seguir o caminho que eu segui. Então, eu acho que foi ter morado fora quando pequeno. Bacana. Com 19 anos, ter morado fora. Maurício, última pergunta para você. Eu faço sempre essa pergunta para todo mundo que a gente conversa aqui. Cara, a gente está aqui agora no estúdio, mas aqui no Centenorte, mas eu estou te colocando numa máquina do tempo. Você tem a grata vantagem, satisfação, prazer de voltar no tempo para onde você quisesse. E você vai encontrar com o Maurício daquele momento. Então você está lá voltando, você pode voltar para os seus 19 anos, você pode voltar quando você sai de Porto Alegre e resolve. Você volta para onde você tiver vontade de voltar, mas você vai ter que encontrar com você mesmo. O que você diria para o Maurício lá de trás, do tipo, cara, não faz isso porque isso não vai dar certo, ou então vai por aqui que você vai caminhar legal, ou então se você fizer desse jeito, você vai chegar num futuro muito melhor. Putz, cara, até me emociono com essa pergunta, porque a ideia o que eu diria para mim mesmo, cara, parabéns, cara, você está no caminho. Eu me orgulho da minha trajetória. Me orgulho de tudo que eu percorri para chegar onde eu cheguei. Não que eu tenha chegado onde eu... Não é por questão de status, mas por questão assim, cara,
as experiências fazem você ser o que você é hoje. Então, eu não voltaria atrás e me arrependi de tal coisa. Não, cara, sabe? E assim, eu tô num momento muito legal de vida. A nossa vida, assim, é feita por dias, né, cara? Somatório de dias, de meses, de anos faz tua vida. Se você tem rotinas boas ao longo dos dias, os seus dias são prazerosos, a tua vida é boa. E por mais que eu tenha desafios, que eu tenha inquietudes, que eu tenha, assim, incertezas sobre o futuro, eu sou feliz com a vida que eu tenho, cara. E eu me sinto realizado. Essa é a melhor parte da vida. Então, eu olhar para mim com 15, com 20, com sei lá que momento da vida, cara, tapinha nas costas, aperto de mão. Vamos Velho, show. O que falta? Eu queria ter um pouquinho mais de surf, que sempre foi uma coisa que o meu happy place, o lugar que eu me conecto à minha essência, eu consigo fazer pouco hoje em dia. Mas de resto, cara, eu faço o que eu gosto, eu tenho uma vida boa, eu tô bem com a minha família, eu amo meus filhos, meus pais estão vivos, eu tenho a oportunidade de conviver nesse mundo maravilhoso. Assim, eu tô num momento feliz, cara, da minha vida. Você está em paz. Estou em paz. É isso aí. Que bom, que legal. Quer terminar? Poxa, depois desse término tão lindo, obrigada por estar aqui com a gente, Valeu, por compartilhar, por se abrir, contar a sua história. Prazer. Você, Paulo. É isso aí. Prazer estar com vocês, são dois amigos que eu tenho. Muito obrigado pela confiança de estar aqui, abrindo o coração, falando com a gente. Obrigado mesmo. Prazer Foi assim, eu tinha certeza que nós íamos chegar, ia passar 1 hora, a gente não ia nem perceber. É isso porque aí. Foi uma conversa muito legal. Muito obrigado, tá bom? Cara, obrigado a vocês. E só foi o último parênteses aqui, cara, você é um cara que foi muito bacana comigo na minha chegada em São Paulo. Eu conhecia muitas das pessoas que por Fiergs, eu vinha a São Paulo, eu ia a feiras fora, eu conhecia as pessoas daqui. Mas tem algumas pessoas que facilitaram a minha vida para São Paulo, a minha adaptação a São Paulo, e você é um deles, cara. Você é um cara que sempre me recebeu de portas abertas. Eu me lembro vindo com a minha esposa aqui na minha primeira Coromoda 2020. Coromoda 2020, eu fiz uma foto, eu e minha esposa, naquela parte das bandeiras ali, que vem os eventos em São Paulo. E mal sabíamos que 2 meses depois ia fechar tudo. Mas a minha chegada em São Paulo tem um emblema muito forte com a minha visita ao Paulo aqui, trocar ideias geral. Então você é um cara que eu tenho, cara, obrigado, você me ajudou. Você, JP, PO, pessoas assim que, não vou citar nomes, vou esquecer alguém, mas assim, que me acolheram de uma forma que eu me senti muito bem-vindo. Que bom, sabe? Fico feliz obrigado, com isso. Obrigado, Claudinha. E show. É isso aí. Obrigado. Bom, a todos. Para você que nos acompanha até agora, gostou do nosso conteúdo, dá um like. Curtiu, se inscreve, a gente manda os próximos episódios. Toda sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui no Centro do Palco, direto do Expo Center Norte. Nosso podcast semanal que não tem pretensão nenhuma de ser profissional, é isso mesmo. Temos a pretensão apenas de bater um papo com gente legal e que deixem dicas interessantes para todo mundo. Valeu, até a próxima. Até mais.